Olá, você que está me assistindo. Hoje eu trago uma palavra especial para os homens, porém, essa palavra também é dirigida às mulheres. Mas o título da minha mensagem de hoje trata especificamente sobre o homem como ser masculino. Porém, as mulheres vão aprender muito com esse estudo, e na minha próxima mensagem eu vou falar sobre as mulheres. Então o título de hoje é: ser homem é um fardo ou uma bênção? Ser homem é um fardo ou uma bênção? Queridos, no 6º dia da criação, Deus faz a sua obra-prima e criou o homem. É interessante que o judeu tem um costume de todos os dias agradecer a Deus por ser homem. Eu digo também que de vez em quando eu louvo ao meu Senhor por ter me criado homem, porque eu me aceito como homem. Eu sou plenamente realizado em Cristo e nesta vida como homem. Assim como você, mulher, também todos os dias deve dar graças a Deus por ser uma mulher de Deus, por ser uma mulher. Então, no 6º dia, Deus disse em Gênesis 1, 26 e 27: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, então, em primeiro lugar, Deus fez o homem à sua imagem, para que a imagem do homem terreno posteriormente trouxesse a imagem do homem celestial. Primeiro vem o homem terreno, depois o celestial. Em 1 Coríntios 15, 49, o apóstolo Paulo escreve: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Queridos, a imagem do homem terreno é a herança biológica que todos os homens carregam da descendência de Adão. Herança que inclui o pecado, porque herdamos o pecado de nosso pai Adão. Porém, a imagem do homem celestial significa que só alcançaremos depois de nos afastarmos da herança do pecado. E isso se dá através do novo nascimento em Cristo, quando nos tornamos em espírito vivificante, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E em Colossenses 3,10, Paulo também escreve: e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, vestir-se do novo homem é ter uma mente renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento renovado segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, o nosso conhecimento
deve ser de Deus. A palavra de Deus diz que o meu povo perece sem conhecimento, e dar-lhes-ei pastores segundo o meu entendimento. Então Deus dá pastores para que ensinem o povo no conhecimento de Deus. Eu disse na semana passada, na última mensagem, que todos aqueles que pertencem a Cristo receberam o sacerdócio, receberam o mandato cultural de ensinar, de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Portanto, todos nós somos os cristãos, todos somos sacerdotes, todos somos pastores na medida do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que temos o dever de transmitir aos outros homens e às outras mulheres. É por isso que existem dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, cada um com seu dom. Dentre os dons, em Efésios, Deus diz que deu mestres para o corpo de Cristo. Mestres para ensiná-los a interpretar a palavra de Deus. Porque interpretar a palavra é uma ciência chamada hermenêutica ou exegese, que possui princípios que, se contrariados, transtornam o entendimento da palavra. Princípios que só os mestres, que têm dom do ensino, Mestre tem dom de ensino, que cavuca na palavra, interpreta palavra por palavra, segundo o conceito da origem do vernáculo em que foi escrito, seja no hebraico, seja no grego. Mestres que precisam também lançar mão da agenda cultural, da situação cultural em que aquele texto foi escrito, porque tem muitas interpretações que buscam a literalidade do texto, sem considerar os aspectos culturais e semântico da palavra. Então, como nós dissemos, pelo primeiro Adão nós nascemos biologicamente, fisicamente, mas pelo último Adão, que é Cristo, nós nascemos de novo e nos tornamos espíritos vivificantes. Em segundo lugar, Deus deu o domínio desta terra ao homem. A gente lembra que o Éden tinha um guardião. Guardião esse que não guardou a sua posição. No Éden estava localizado um Monte Santo, que é o lugar onde Deus habitava aqui nessa terra. E Deus concedeu a um anjo de luz, chamado Lúcifer, para guardar o Monte Santo de um segredo milenar, para que o segredo do Monte Santo não fosse revelado aos anjos. Então era um segredo bem guardado, e Deus estabeleceu esse guardião na pessoa de Lúcifer. Porém ele não guardou, não estava satisfeito com o cargo que Deus tinha dado a ele. Ele olhou mais além. Como detentor desse segredo, ele se perdeu
ambicionando o conteúdo e objetivo desse segredo, que era fazer de uma criatura, torná-lo semelhante ao Altíssimo. Então a Bíblia diz que Lúcifer tentou subir nas alturas porque ele estava na terra. Muitos pensam que Lúcifer era guardador do céu. Não, Lúcifer nunca esteve nas regiões celestes. Ao contrário, ele tentou subir para as regiões celestes, para tentar subir até o trono de Deus, mas ele foi arremessado de volta para a terra. E nessa sua rebelião ele conduziu 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos que se tornaram rebeldes junto com ele. E quando o homem foi criado, Lúcifer já havia caído. E apossou-se de uma serpente e falou com o homem, enganando o nosso primeiro pai. Porém Deus havia dado domínio sobre a terra a Adão. Isso significa que desde Adão até os tempos de hoje, o homem domina esta terra e todos os seres que nela contém. Como resultado desse domínio, Adão saiu pelo Éden dando nome a todos os seres viventes. O texto que nós lemos no início diz que ele nomeou o boi, né? Nomeou o leão, deu nome aos elefantes, às baleias, aos golfinhos, aos répteis e às aves. Quando eu olho para a vida de Adão, fico admirado. Fico me perguntando, como é que Adão descobriu o fogo? Ele teve que aprender a fazer roupas para se vestir. Ele teve que aprender a cozinhar. Tudo isso, claro, é depois da queda. Ele teve que descobrir quais alimentos e de que forma deveriam ser consumidos, se cozidos, se fermentados, se colocados em banho-maria. E todos os seus descendentes dominaram toda a criação, dominaram todos os seres que eram mais fortes do que o próprio homem. O homem teve que aprender a fazer redes para pescar, teve que aprender a se defender de animais ferozes. E Paulo diz que o homem não deve cobrir a cabeça dentro da igreja, dentro do templo, dentro do culto. Ou seja, que o homem não deve usar o véu, porque ele é a imagem e glória de Deus. Porque o véu estava reservado às mulheres. Mas vocês saibam, vocês mulheres, que o véu foi substituído pelo cabelo. Paulo fala isso. E que a mulher pode e deve cobrir a sua cabeça, seja com o véu, seja com seus cabelos compridos, porque ela é a glória do homem. 1 Coríntios 11, versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Hoje nós sabemos que há costumes, né? Os homens passaram a deixar os cabelos compridos.
Mas quando Paulo fala que a mulher é a glória do homem, ele quer dizer que a mulher valoriza o homem. O homem que tem uma mulher é um homem valorizado. Eu me lembro quando eu era solteiro, e hoje eu vejo como eu fui valorizado com a presença de uma mulher sábia ao meu lado. Paulo fala que a mulher provém do homem, e não o homem da mulher. Interessante, né? Por que ele diz isso? Ele fala lá em 1 Coríntios 11, de 8 a 9, que a mulher veio do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Assim como Eva foi criada a partir da costela de Adão, Paulo diz que todas as mulheres acabam por também serem descendentes de um homem, Adão. É por isso que o corpo do homem é mais rígido e mais forte que o corpo da mulher. Enquanto que o homem tem mais testosterona que a mulher, esta tem mais progesterona que o homem. Assim como testosterona é o hormônio masculino por excelência, o progesterona é o hormônio feminino por excelência. Portanto, o homem gera, mas a mulher concebe. Esse é um princípio sexual, um princípio de gestação. O homem gera e a mulher concebe, mas ambos têm a semente. O homem a semente que gera, e a mulher a semente que concebe. É por isso que Deus disse à serpente, em Gênesis 3:15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15 é chamado de proto-evangelho, ou seja, protótipo do evangelho. Porque Gênesis 3:15 é a primeira vez que o evangelho de Jesus Cristo está escrito na Bíblia. A promessa de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, enquanto que a cabeça da serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher, simbolizando a morte de cruz. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, Satanás estava ferindo o calcanhar da semente da mulher. Então temos a semente da serpente e a semente da mulher se degladiando através do tempo, dos tempos milenares, dos tempos históricos. A semente da serpente é o homem que está morto pelo pecado, e a semente da mulher é o Cristo que habitou entre nós por meio do útero de Maria, sem a geração da semente de um homem. Maria concebeu sem conhecer varão, porque o que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando o anjo Gabriel chegou a Maria e disse: o manto do Altíssimo te cobrirás, e terás um filho, Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso que enquanto Lúcifer tentava subir aos céus para atingir a qualidade de semelhante ao Altíssimo, Deus desceu à terra por meio de Jesus Cristo para nos fazer filhos do Altíssimo, semelhança de Deus. É por isso que Cristo é chamado
de a cabeça de todo homem. Paulo continua em 1 Coríntios 1, de 1 a 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa relação Cristo e Deus, que na eternidade, nos tempos antigos, nos tempos da eternidade, se chamava a relação entre a palavra e o Criador. Por isso que Cristo é o verbo de Deus, a palavra que se encarnou, e após a encarnação, a palavra se tornou filho e o Criador se tornou pai. Fato que só ocorre após o nascimento de Jesus, quando Cristo foi criado pouco menor do que os anjos, mas de honra e de glória foi coroado, como diz o Salmo 22 e o livro de Hebreus. Pouco menor do que os anjos, porque a partir do momento que ele se encarnou, ele fluiu para um corpo físico, corpo diferente dos anjos, que tem corpos celestiais, porque o corpo físico perece, mas o corpo celestial nunca morre. Por isso que é considerado pouco menor do que os anjos, enquanto ele estava encarnado. Mas esse texto também diz que o homem é a cabeça da mulher. Eu estou falando sobre o homem, porém estou falando de homem que é homem, não um homem que é um menino, que é uma criança. Homem que não usa de suas prerrogativas masculinas, que não usa de suas prerrogativas espirituais. Em Gênesis 3,16, estou falando do homem que é a cabeça da mulher, nas palavras do apóstolo Paulo. Em Gênesis 3,16, Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição ou concepção, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa consequência do pecado trouxe muito sofrimento à mulher. Eu admiro as mulheres pelo poder de gerarem um filho, pelo poder de conceberem um filho. Quando minha esposa se engravidou, o meu amor por ela aumentou tremendamente, geometricamente. Junto com ela, eu experimentei quais são as condições de uma mulher grávida, de uma mulher depois do parto, durante a gravidez, durante o parto e após o parto. Porque não é só o parto que faz a mulher sofrer. Depois do parto vem a amamentação. Ela tem que cuidar dos seus peitos, do seu mamilo, que dói muito. E depois da amamentação vem o encargo de ter dois trabalhos, né? O trabalho do lar e o trabalho fora do lar. As mulheres, a minha mulher é minha heroína. Minha mulher é minha heroína. Não bastasse isso, o texto diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quando eu penso, se eu tivesse nascido mulher, eu fico aterrorizado, porque vocês mulheres, vocês são bárbaras, vocês são tremendas. Além de tudo isso, ainda o teu desejo será para o teu marido, que o dominará.
e ele te dominará. O que quer dizer esse texto? O teu desejo será para o teu marido, está se referindo às relações sexuais. É uma verdade que a mulher tem prazer em ter sexo com seu marido, para agradá-lo. É ou não é, mulheres? Vocês que são mulheres sabem disso, que vocês se doam para o seu marido, para vê-lo feliz, para vê-lo menos tenso, mesmo com sacrifício às vezes do seu próprio prazer. Isso se chama desejo para o teu marido. A mulher, ela procura agradar ao marido na cama, para vê-lo feliz, mesmo que algumas vezes ela se sacrifique para isso. Isso foi por milhares de anos, foi assim, uma consequência do pecado, da queda. Mas felizmente, nos últimos tempos, a mulher tem descoberto a sua sexualidade. A mulher tem descoberto como sentir prazer e orgasmo, por exemplo, que é uma busca frenética nos nossos dias, inclusive objeto de primeiras páginas dos sites noticiosos da internet, que eu acho um abusivo, um absurdo, especificando certas situações com determinadas atrizes, fazendo do sexo um Deus, uma adoração, uma idolatria. E o marido que entende que a mulher tem descoberto a sua sexualidade, também precisa agradar a sua mulher. Em 1 Coríntios 7,3, o apóstolo Paulo diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Paulo diz assim que o corpo da mulher pertence ao marido, mas que o corpo do marido também pertence à mulher. Então é uma troca. O casamento, a relação entre homem e mulher, é uma troca de gentilezas, uma troca de amores, uma troca de carinhos e de afetos. Na verdade, amados, em Cristo, homens e mulheres são abençoados com suas peculiaridades particulares. Dessa forma, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. E Deus traz o equilíbrio entre ambos, porque tudo vem de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, versos 11 e 12. Ele diz: todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Ou dizer, nós não somos nada sozinhos. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Esse tudo vem de Deus significa que Deus igualou homem e mulher, igualou para trazer equilíbrio emocional e físico entre ambos. Deus igualou homem e mulher para que nenhum se sentisse superior ao outro. O texto de 1 Coríntios 11, 31 termina afirmando que Deus é a cabeça de Cristo. Assim como o homem é a cabeça da mulher,
Deus é a cabeça de Cristo. Esse texto nos mostra que assim como Cristo é submisso a Deus, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Falar é fácil, difícil é fazer. Paulo diz em Efésios 5:22: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Em Colossenses 3:18: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Quando o jovem lê isso, ele fica todo cheio de si, né? O rapaz, que legal, minha mulher vai ser submissa a mim. Quando eu pensava assim, eu não sabia o que estava pensando. O apóstolo Pedro diz que essa submissão não é só nos tempos antigos. Essa submissão é em todos os tempos. 1 Pedro 3,5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Pedro está escrevendo no primeiro século. E ele diz: assim como as mulheres da velha dispensação, dos tempos antigos, eram submissas à autoridade do seu marido, vocês também, mulheres de hoje, devem se sujeitar aos seus maridos. A questão é o entendimento do que seja submissão. Essa submissão da mulher não significa que a mulher é um capacho do homem. Não significa que o homem deve se aproveitar da mulher, ou da fraqueza da mulher, da fraqueza física da mulher, em nenhum sentido. Eu fico abismado de ver como tem homens covardes, que vivem dependurado nos parcos salários de uma mulher. Conheço alguns. Eu faço o divórcio de alguns desses. A mulher ajuda esse homem a obter bens, veículos, depois ele quer se separar, ainda quer levar os veículos e deixar a mulher sem nada. Uma covardia inominável, não tem nome. Essa submissão da mulher, ao contrário do que muitos pensam, é uma grande responsabilidade para o homem. Em Colossenses 3,19, Paulo escreve assim: vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Interessante esse versículo, né? Eu pergunto, qual é mais fácil? Se submeter ou amar? Parece que submeter é mais difícil que amar. Mas amar é muito mais difícil do que se submeter. É a mesma coisa, relativamente comparando, um patrão que chega nos primeiros 10 dias do mês, se encontra envolto em duplicatas, títulos para pagar, fundo de garantia para recolher, INSS, salários. Como patrão, eu confesso que já tive muita inveja de meus funcionários. Eu sabia que eu tinha que dar limpinho o salário deles, quando eu não tinha dinheiro em caixa para suportar os encargos financeiros. E assim muitos patrões de hoje invejam seus funcionários, funcionários que precisam ser submissos à autoridade do seu patrão, porque o amor, entre aspas, do seu patrão lhe obriga a pagar os salários mensalmente, as contribuições previdenciárias, as contribuições da sua conta vinculada do fundo de garantia, e vai por aí afora, férias, terço de férias, abonos salariais.
E o empregado que é inteligente, ele ora pela sobrevivência, pelo lucro da sua empresa, da empresa que ele trabalha. Porque se a empresa falir, ele perde o emprego, o trabalho e perde ainda as indenizações. Então, às vezes se submeter é mais fácil do que amar. Esse texto diz que amar também é não se irritar. Vou repetir o texto: vós maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis com elas. Interessante que Paulo mistura irritação com amor. Como eu disse, não é fácil para o homem amar sua mulher. Por quê? Esse amor envolve ouvir a mulher, mesmo quando ele estiver cansado ou interessado em outras coisas. Ele precisa dar atenção à sua esposa quando ela estiver falando demais, quando ela estiver cobrando o conserto de uma torneira. Às vezes minha esposa fala assim, começa a falar comigo e fala assim: olha para mim, olha para mim. Eu tenho que ouvir e olhar para ela, porque se eu não olhar, ela não sente que está recebendo minha atenção. É assim com você também? Só muda o endereço, né? As pessoas são as mesmas. A minha esposa fala: você demora para consertar as coisas? Eu falo: não passa de 6 meses. Não é fácil amar. Em Efésios 5,33, Paulo diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então amar é cuidar, é sentir na própria pele o problema do outro. Está dizendo esse texto. E o texto diz que a mulher reverencia o seu marido. A tradução da Nova Versão Transformadora termina dizendo que a mulher deve respeitar o seu marido. Quantas mulheres não respeitam os seus maridos, e quantos maridos não se deixam por respeitar, porque não fazem por respeitar, por serem respeitados. Sim, porque tem marido que não ama sua mulher, e tem mulher que não respeita o seu marido, e que transformam o seu lar em um verdadeiro inferno sobre a terra. No dia de ontem, no dia de hoje, não me lembro, eu ouvi de um camarada que ele estava sendo procurado pela polícia porque tinha mandado de prisão contra ele, pois ele estava em casa e se sentiu tão irritado pela companheira que ele preferiu se entregar para a polícia do que viver o inferno que estava vivendo na casa dele. Verdade, não é mentira, é notícia de primeira página. O apóstolo Paulo traduz o amor do marido como honra, compreensão, valorização. O amor do marido para com sua mulher deve se revestir de honra, de compreensão, de valorização. Quando solteiro, que o marido devia compreender sua mulher, eu não tinha noção da quantidade que envolvia, dos valores que envolvia essa compreensão. Primeiro Pedro 3,7 diz assim: da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Olha, se você tratar mal sua esposa, as suas orações serão atrapalhadas, diz o apóstolo Pedro.
O marido inteligente é aquele que coloca a sua mulher em primeiro plano em sua vida. O marido que quer competir com sua mulher está dando um tiro no pé. O marido que inveja a sua mulher e por isso tenta desvalorizá-la, cobrar dela, pisar nela, está desvalorizando-se a si mesmo, porque ele está criando dentro de casa, está estimulando dentro de casa uma mulher rancorosa, uma mulher amargurada. Então, o marido inteligente é aquele que coloca a sua mulher em primeiro plano na sua vida, que honre, que seja compreensivo e valorize sua esposa. Queridos, eu tive que aprender a duras penas, era meu desejo, só que eu não tinha forças, não tinha compreensão, não tinha às vezes maturidade para ser esse marido. E todos nós, homens, passamos por essas situações na nossa juventude. Porém, como a gente fala, né? Casamento é como vinho, quanto mais velho, melhor. Quanto mais antigo, melhor. Eu digo hoje que eu e minha esposa atingimos a maturidade no casamento. Nós somos felizes. Essa semana eu disse para minha esposa, não estava nem pensando nessa mensagem ainda. Eu sou feliz com você. Você me faz feliz. Eu acho que isso deve ter calado fundo no coração dela, né? Porque ela também se esforça como mulher para ser uma boa esposa. E que esposa minha esposa é. Então essas ordens bíblicas, honra, compreensão, valorização, são para tornar nossos lares um lugar de felicidade e não um campo de batalha, um campo de guerra. Feliz o homem e a mulher que colocam em prática essa palavra. Em vários sentidos, minha esposa é muito superior a mim. Ela tem dons que eu não tenho, assim como eu também tenho dons que ela não tem. Ela tem mais discernimento do que eu. Ela pressente o perigo antes de mim. Ela tem mais sabedoria do que eu. E sendo assim, ela é uma ajudadora inestimável, que eu não abro mão. E eu demorei muito tempo para aprender a ouvi-la. Como todo homem é cabeça dura para ouvir sua mulher, né? Mas você tem que aprender se você quer ter uma ajudadora inestimável. Precisa aprender a ouvi-la. Nem por isso minha esposa deixa de ser submissa. Embora ela seja inteligentíssima, seja uma pessoa líder, seja uma pessoa guerreira, seja uma pessoa de fortes convicções, ela não deixa de ser submissa e também teve que aprender a submissão a duras penas. Não que eu exigisse, mas porque ela percebeu que era o melhor. Porque sempre trocamos ideias, e essa submissão, na verdade, é uma linha de duas mãos, é uma estrada de duas mãos, porque na verdade a submissão de um casal cristão é mútua, não é só a mulher que deve ser submissa. Pedro diz que ambos devem ser submissos uns aos outros, homens e mulheres. Quando Deus criou Adão, Ele o criou segundo a imagem do Cristo que viria. Estou falando do homem como ser masculino criado por Deus. Adão
foi criado por Deus segundo a imagem do Cristo que viria. Então, a boca de Adão, o nariz de Adão, os olhos de Adão, os ouvidos de Adão, os braços, suas pernas, tudo foi copiado. Ah, mas Deus copia? A Bíblia diz que Deus copiou Adão. Ele tinha um protótipo, ele tinha uma imagem. Veja Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Eu vou deixar a primeira parte, eu vou interpretar só a última, né? Adão era a figura daquele que havia de vir. E qual era aquele que havia de vir? Era o Messias prometido, era a semente da mulher que havia de vir. Cristo, encarnado, filho de Maria, gerado e não criado. Nascido sem a participação do varão. Porém, o último Adão nos trará a semelhança, ou nos traria a semelhança prometida no Éden. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Porém, no Éden, Adão só foi feito à imagem de Deus, porque a semelhança era uma promessa futura. A criação foi um ato imediato de Deus, criando Adão do pó da terra. Mas a semelhança seria uma atitude que duraria milênios para ser formada. Em Efésios 4:24, Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Somente o novo homem pode alcançar a semelhança do Altíssimo. Esse novo homem criado em verdadeira justiça e santidade, porque Adão não foi criado em verdadeira justiça e santidade. Adão foi criado com o fôlego da vida que Deus lhe transmitira. Antes do pecado, antes da queda, Adão era um adorador. Antes da queda, Adão era um homem de Deus, assim como eram os homens valorosos da história que serviram a Deus, assim como era Davi, Moisés, Noé, Abraão, homens adoradores, mas que não foram criados em verdadeira justiça e santidade, porque apenas criam na promessa do Messias que haveria de vir. Deus prometera a Moisés que mandaria um grande profeta maior do que ele. Deus prometera a Abraão que de seu ventre Deus geraria um descendente que salvaria a todos os homens que a ele se dirigissem. Adão, o primeiro homem a ser criado, ouviu de Deus. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. A maneira de Deus, de que o homem tem para crescer, para evoluir, é sair debaixo da saia da mamãe, é sair debaixo da autoridade dos pais, e se unir a sua mulher, a uma mulher. Então o homem, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Nos nossos dias, tem muitos homens que não saem debaixo da autoridade dos pais, querem ficar morando com os pais até a velhice. Tem homem de 40, 50 anos morando com os pais. Homens, crianças,
homens que não assumiram suas responsabilidades de homem, homens medrosos, homens de alma infantil. Em Gênesis 2:20 dizia: Adão pôs os nomes de todo gado, as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o homem precisa de uma companheira que o ajude. A mulher é chamada de ajudadora. O homem precisa de uma mulher que o eleve para o alto e não que o derrube. É muito conhecido aquele ditado, né? Um grande homem tem como esposa uma grande mulher. E vocês são grandes porque vocês têm uma grande mulher do lado de vocês, meus irmãos. Parabéns, mulheres de Deus, que vocês são grandes. As solteiras que vão se casar, vocês também são grandes, que estão se preparando. O homem precisa de uma mulher que o torne mais sensível. Interessante que o casamento me trouxe sensibilidade, a sensibilidade que eu não tinha quando solteiro. O casamento me valorizou. Uma das coisas que sempre me faz feliz é que minha esposa escolhe as minhas roupas. Todo culto, quando eu estou aqui, é ela que separa a minha roupa. Hoje eu só divergi com o uso da calça, mas em 99% das vezes é ela que escolhe a minha roupa. Em Gênesis 3:12 está escrito: Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Assim como a mulher pode elevar um homem, ela também pode derrubar, como aconteceu com Eva. Na sua insanidade, na sua concupiscência, Eva derrubou o seu marido. Quando deu do fruto que estava na árvore do centro do jardim do Éden, e ele comeu. Então seja a mulher que eleve seu marido, e não seja a mulher que dê um tombo no seu esposo. O homem é o provedor do lar, e o seu ganho não seria nada fácil após a queda do jardim do Éden. Em Gênesis 3:17-19, Deus dizia: Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa ordem é a ordem do trabalho. O trabalho é uma ordem de Deus. Dificuldades todos nós temos nas nossas vocações, nas nossas profissões. Mas lembre-se que o seu trabalho é uma vocação de Deus. E que se você não suar, né, não transpirar no seu trabalho, é algo anormal. O normal é a transpiração. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, as pessoas elogiaram Edison: mas como você é um homem inspirado. Ele falou: olha, na lâmpada tem 10% de inspiração e 90% de transpiração.
O homem precisa dar frutos e dominar aquilo que Deus lhe deu, como nós vimos que aconteceu com Adão, porque essa ordem foi dada a Adão no Éden. Então Gênesis 1:28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa mesma ordem foi repetida a Noé após o dilúvio. Em Gênesis 9:1 Deus disse: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, a geração de filhos é uma ordem de Deus. O dar frutos é uma ordem de Deus, e aqui frutos se entenda como você ter filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança dos pais, e feliz aquele pai, aquela mãe que enche deles a sua aljava. Filho é como uma flecha. Quando um caçador atira a flecha, é para obter o alimento do dia a dia, né? Principalmente nos tempos antigos. Outra coisa, nunca existiu o homem das cavernas, de que fala a literatura científica. É uma mentira. Ocasionalmente houveram homens que moraram em cavernas, mas não eram brutais, aqueles brutos peludos. Porque a Bíblia não menciona homens morando em cavernas, com raras exceções, como Davi, que foi obrigado a morar um tempo nas cavernas porque estava fugindo do rei. Portanto, essa ordem dada a Adão, dada a Noé, não pode ser um fardo para o homem. Ao contrário, deve ser uma bênção. Bênção de participarmos da obra de Deus. Bênção de expandirmos os horizontes da nossa vida, os horizontes dos homens. Bênção de gerarmos e criarmos filhos. O pai se espelha no filho que criou, e o filho se espelha no pai que o criou. Eu, quando olho para os meus filhos, eu me derreto. Quando eu olho para minha neta, eu me derreto. Quando olho para os meus netos, né, que eu tenho dois, um menino e uma menina, eu me derreto de prazer. Quando eu era jovem, eu não entendia a alegria de uma avó. Hoje eu entendo. A alegria de uma avó é estar com a sua casa cheia de netos, cozinhando para eles, fazendo bolos para eles, alegrando-se com eles. Essa é a alegria de uma avó, ver os netos felizes. E a alegria de um avô também. Como avô, eu tenho desejo de que meus netos, meus filhos, sigam meus exemplos, meus bons exemplos, não os maus. Então, quando você cria filhos, você está fazendo-os à sua imagem. Por menos que um filho queira, por mais que um filho queira, ele não consegue se desvencilhar dos DNAs de seus ancestrais. A minha filha tem os dedos semelhantes a mim, os mesmos tamanhos, nas mesmas proporções. O meu filho tem o meu temperamento sanguíneo, e às vezes ele comete os mesmos erros que eu cometi por causa do seu temperamento, da sua ansiedade, da sua pressa em obter as coisas ou fazer as coisas. Eu já vejo na minha neta as características minhas e da Ana. É um prazer ter filhos,
Maior prazer ainda é ter netos. Devemos saber que da mesma forma que Deus criou filhos, Ele quer que esses filhos tenham a sua imagem e muito mais tenham a sua semelhança. Lembra que domingo passado, na última mensagem que eu preguei, que eu falei, Deus disse: criei filhos e eles se rebelaram contra mim. Deus estava contando a sua amargura ao profeta. Mas o maior prazer de Deus é que sejamos semelhantes a Ele. E nós, da Igreja de Cristo, lhe damos muita alegria quando tentamos trazer outros para o reino de Deus, ensinando-lhes a palavra. E seremos semelhantes ao Altíssimo, somos semelhantes ao Altíssimo a partir de quando nós cremos em Cristo, o último Adão, a partir de quando nascemos de novo. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz assim, com esse versículo eu concluo essa mensagem: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós refletimos como um espelho a glória do Senhor, com a transformação que o Evangelho proporciona em nossos corações. Diz que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos transformando a ponto de nos tornarmos semelhantes ao Altíssimo. E é essa semelhança que Cristo visa proporcionar à sua igreja, aos seus filhos, tanto homens quanto mulheres. E essa semelhança está inserida no plano eterno de Deus, no projeto eterno de Deus, de fazer concluir em Cristo todas as criaturas celestiais e terrestres. Deus quer confluir em Cristo, unir em Cristo, tanto anjos quanto homens quanto mulheres, porque seremos semelhantes a Ele. Já estamos sendo transformados de glória em glória nessa semelhança, e estaremos todos juntos com o Senhor quando Ele vier nos buscar, aqueles que nele creem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu ouvi, obrigada meu marido pelos elogios. Isso é aprendido no dia a dia. Não é nada fácil ser uma ajudadora idônea. Mas quando a gente anda com Deus, Ele nos dá graça. Amém? E a gente que é inteligente aprende que obedecer os princípios da palavra é muito melhor. E eu ouvi uma frase de um pregador homem, para você dizer que sou eu que estou falando, um pregador homem. Ele disse assim, se um homem não trata bem a sua mulher, eu não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. E eu gostei. O cara foi, esse cabra é macho. Mas é o macho de Deus. Não é o macho carnal, não é o macho humano, é o macho homem, que nem o pastor falou, que cuida, que zela, que é sacerdote. É tão lindo isso que aconteceu, não é? Quer dizer, lindo em termos, né? É lindo de um lado que Deus projetou e a desgraça que o homem estragou, né? Causou. Porque Deus fez o homem sacerdote, Deus falou com ele. Quando a mulher chegou lá com o frutinho, eu fico imaginando essa cena. Quando a mulher chegou com aquele fruto, não sei, chegou com o fruto, Adão, come. Se ele tivesse obedecido ao Senhor, eu creio, teria poupado tudo isso que aconteceu. Porque ele, como sacerdote, diria, mulher, o que você fez? Não pode.
não pode comer esse fruto, a gente não precisa dele. Porque Deus disse que nos supriria em tudo. Ele nos supriu em tudo, não precisa comer esse fruto. Vamos conversar com Deus agora e falar com Ele, te perdoe sobre isso. Eu me arrepio até. Homens casados, homens, sejam sacerdotes da casa. Eu entendi o que é ser submissão, porque o meu marido é meu sacerdote. Sabe por que ele prega mais aos domingos? Que eu fico me cobrando, né? Porque você não prega, pastora? Eu sei que eu tenho meu dom, mas eu quero que o meu marido pregue, porque importa que ele seja o sacerdote. É óbvio que isso não quer dizer que eu não vá pregar mais. Eu vou pregar, mas eu prefiro que ele pregue, porque ele tem que exercer o sacerdócio dele, não somente da minha casa, mas também da igreja. Então, homens, entendam isso, que viver o princípio de Deus é muito melhor para a tua vida. Não é o princípio do mundo, eu sou homem, aqui quem manda aqui sou eu, a mulher pode falar nada. Não, isso não é, isso é princípio do mundo, carnal e diabólico. O princípio do homem, ele é sacerdote, é aquele que cuida, aquele que provê, aquele que, como Jesus, entregou-se a si mesmo por ela e morreu por ela. Olha que coisa mais linda, a comparação é essa. Que seja como Cristo, que amou a sua igreja para entregá-la pura, imaculada, e entregou-se por ela para isso. Homens, entreguem-se pelas suas mulheres. Isso é honra. E Deus, aí você vai ver o que é um casamento. O meu casamento é perfeito com o meu marido, sim. Eu digo isso para vocês. Eu aprendi a amá-lo com toda a diferença que a gente tem. Só Deus sabe as diferenças que a gente tem. Só Deus sabe na nossa intimidade as diferenças que a gente tem. Mas a gente aprendeu a se respeitar, a ouvir o outro e a cuidar um do outro conforme o princípio bíblico. Então o que reina na nossa casa, é óbvio que não quer dizer que a gente não tenha uma discussão, que a gente não tenha uma divergência. Isso não estou falando disso. Isso é normal. Isso é humano. Eu estou falando que a gente se respeita. Quer um lar feliz? Se respeite. Respeite a sua mulher e respeite o seu homem. E tudo irá bem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra que nos ensina e nos instrui.